Vamos começar, passar rapidamente por alguns temas, só para não ficar devendo. Nunes Marques pausa julgamento do STF sobre passaporte de imunizante. Eu fiquei com dúvidas nessa questão, porque existe uma liminar do Barroso que diz respeito a... Essa já está em vigor, porque é uma decisão monocrática do Supremo. As pessoas que saíram antes da data da promulgação, da apresentação da liminar, né, da decisão da liminar, e depois. Mudava muito pouco, só definia uma espécie realmente de marco de tempo ali de quem teria saído depois do dia 15 ou antes do dia 15 do Brasil. Mas continuaria impondo algumas situações ao brasileiro. E o próprio Barroso, diante da decisão da maioria, teria entrado em acordo para recuar, em que se trocasse a exigência plena do passaporte sanitário pelas medidas de comportamento, ou seja, uma quarentena ali para evitar o que o próprio presidente tem colocado, a eficácia de que o estrangeiro se preserve uns dias para detectar se está contaminado ou mesmo os exames são mais eficazes do que a questão do passaporte. Tá? Eu, inclusive, acho que a medida correta de retorno é a quarentena e a revelia até de passaporte, porque o passaporte ele é importante para aquele que se imunizou, né? Porque ali pode lhe conceder até uma pseudoproteção em percentuais. Eu digo pseudo porque existem imunizantes que foram apresentados à população brasileira, inclusive o do calça apertada, que lá nos testes é roleta russa, 50%. Então, na verdade, pode ser que tenha melhorado a imunidade daquele cidadão em si e não tem estudos profundos sobre a nova variante. Mas isso, no máximo, atingiria a própria pessoa, mas não protegeria os nossos nacionais. Então, você ter um tempo de reserva para que a pessoa possa ter o convívio poderia até ser mais aceitável. Só que com o pedido de vistas do Cássio Nunes, não há consenso. Há maioria, mas como o Supremo ele pode voltar atrás, entenda uma coisa, hoje tem 6-5 já formado. Porém, o Supremo ele resguarda a que o ministro possa voltar atrás no seu próprio voto. Então, enquanto não fechar a questão, a maioria é só um indicativo. Então, eu não sei se a pedido de vistas do ministro Cássio Nunes é para negociações internas, se o governo vai atuar perante, inclusive, ao ingresso do novo ministro do Supremo, que é o André Mendonça. Nós vamos já falar dele aqui. Mas a questão não está fechada. E como eu ainda não tive tempo de estudar como é que fica a própria liminar depois disso, porque o próprio Barroso teria voltado atrás, amanhã a gente fala melhor sobre ela. Mas não é uma batalha vencida, tá, pessoal? Não é batalha vencida. Bom, hoje começa a mudar o equilíbrio de forças no Supremo, né? Entrou lá o André Mendonça, nós vimos a formalidade, o próprio presidente da República esteve presente, além do presidente da Câmara e do Senado, é importantíssimo. É ali naquela casa que tem sido dada a palavra final, eu não concordo com isso, eu acho que ali o Supremo Tribunal Federal ele tem um papel formal na Constituição, que são assuntos de natureza constitucional, debatidos e não debatidos e legislados. Hoje o Supremo tem atribuído a si próprio a capacidade até de legislar, o que não é muito interessante para uma democracia, né? Mas foi um evento muito rápido, formal, não houve sequer discurso, apenas o ministro Fux se ateve a fazer a leitura ali do currículo do ministro, do novo ministro, André Mendonça, ex-advogado geral da União, ex-ministro do governo Bolsonaro, né? É advogado-geral da União concursado, faz parte de uma casta, tem que se dizer, que já tem 2 membros lá. Para quem não sabe, a mesma origem do André Mendonça é a mesma origem em termos, vamos dizer assim, de organização que teve Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Ambos foram advogado-geral da União. Tá? Mas isso não quer dizer que eles tenham a mesma personalidade, nem a mesma história, nem o mesmo tipo de moral por dentro, mas informa algum tipo de diálogo que existe ali. Pessoal, o ser humano tende a formar subgrupos. Por isso que eu, inclusive, digo que o ingresso do André Mendonça gerou ao presidente Bolsonaro, ao governo e para nós, por incrível que pareça, tá?
uma abertura maior para alguns temas que não são temas, vamos dizer assim, de entendimento, e sim temas do que a gente chama de legalismo, né? Uma vantagem. Então, o presidente já ganhou uma certa vantagem que vai além do Cássio Nunes e do próprio André Mendonça. Tá? E 2023, o presidente faz, na vaga da Rosa Weber, na vaga do Lewandowski, já no primeiro semestre, um novo ministro, e na vaga da Rosa Weber, ainda em 2023, um segundo ministro. Então, a gente já passa a ter uma espécie de folga dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Quem disse que seria fácil? 2018, começamos a mudança. No mínimo 12 anos, já vamos passar pelos primeiros 4. E pelo 6º ano, conforme eu falei aqui, se nós renovarmos o mandato do presidente Bolsonaro, nós já começamos a ter um Brasil de volta para os brasileiros. Olha, já passamos da metade do caminho disso, então já está mais fácil. Eu até vou falar, como eu costumo dizer aqui, já estivemos mais distantes. Tá? Pessoal, vamos passar agora aqui, infelizmente uma notícia não tão boa, né? Moraes nega recurso e decide manter Jefferson na prisão, Bob Jeff. Não é uma notícia boa, isso demonstra uma fragilidade na nossa democracia, onde o devido processo legal tem sido negado a alguns cidadãos. Coincidentemente, para os cidadãos que estão do lado de um projeto mais à direita, mais conservador, mais pelo indivíduo e menos pelo próprio Estado. Isso diz muito sobre o cenário que nós vivemos. Nós temos que andar de forma delicada, né, por esse caminho, mas estamos conseguindo passar pelo meio. Vamos ver até, né, renovando em 2022, eu acho que as chances aumentam significativamente. Sempre trarei aqui as informações, assim como o Daniel Silveira também, os demais pessoas envolvidas em inquéritos, ilegais, diga-se de passagem, pois há sim um tipo de censura para quem pensa diferente do sistema. Né? Por incrível que pareça, a maioria do povo brasileiro. Né? Vamos lá. Aí, CCJ no Senado, vou deixar essa matéria para amanhã, para a gente poder dar a importância que ela merece, tá? Projeto que flexibiliza posse de armas. Na verdade, eu não acho que nenhum desses projetos flexibiliza, ele desburocratiza, ele tira o peso inútil do Estado do processo. Flexibilizar pode soar para as pessoas como facilitar, e não é o caso. Vamos falar melhor amanhã sobre isso. E nós teríamos também um último assunto aqui sobre Rússia e China defendem menor interferência ocidental. E dentro dessa matéria que merece também um tratamento melhor, há uma disputa entre potências ocidentais e a Eurásia ali, e o Oriente de uma maneira geral. Essa disputa passa pela forma com que o sistema enxerga seu próprio povo e os sistemas orientais enxergam sua própria soberania. Hoje, nós temos uma fragilidade na sociedade ocidental, onde nós estamos perdendo espaço, que, no meu entendimento, isso se deve a uma infiltração do próprio sistema ocidental. Hoje, o sistema ocidental não representa mais os valores que defendia no passado. Hoje há uma pseudo-defesa dos valores ocidentais disfarçados, né? Porque, na verdade, por trás há uma manipulação dos próprios players que estão tomando conta do mundo hoje, seja no sentido corporativo empresarial, seja no sentido de países liderados por sistemas políticos únicos, como o Partido Comunista Chinês. A gente vai precisar de mais tempo para falar sobre isso. Nós já estamos com 2h20 de live, não encaixaria no tema principal. Vou convidar você para poder participar conosco aqui dessa discussão lá na frente. Tá? E fazendo um link aqui com as perguntas que fez aqui o nosso amigo Rafael Bueno mais cedo aqui, sobre a questão da Rússia e China e a relação com o Brasil, eu vou manter minha posição de sempre, Rafael. O Brasil tem que se conhecer como uma potência em si, abrir mão de ser tutelado por outros países, inclusive pelos Estados Unidos. O Brasil é uma potência em si, e ao se reconhecer dessa forma pelo próprio sistema político, porque hoje o que contamina o nosso sistema político é o seguinte: você tem boa parte das pessoas que são eleitas esperando a facilidade de ser eleito para ver quem vai pagar a conta por fora. Se virar do norte, se virar do Oriente, se virar da Eurásia, se virar da Europa.
A gente tem que acabar com isso. O Brasil precisa se aceitar como potência em si e que o político que entre entenda que o patrão é o povo brasileiro, porque a potência para, inclusive, garantir a nossa soberania está no nosso próprio solo. Está sob o solo e sobre o solo. Sobre o solo nós temos o clima, a vegetação, o relevo e principalmente o povo brasileiro. E sob ele, toda a tabela periódica enterrada e blindada por ONGs durante décadas para que o povo brasileiro não tenha acesso e se desenvolva. É óbvio que tecnologias avançadas do exterior são sempre bem-vindas, através de parcerias que sejam úteis para nós. Não devemos ser subservientes a ninguém. A solução está toda em território nacional. Está toda comprometida nos nossos 22 milhões de quilômetros quadrados, tanto terrestre quanto no nosso mar territorial, nossa plataforma continental e até o nosso espaço aéreo. Tudo isso nós já temos. Agora nós precisamos de gente que não se venda a ambientes externos do norte, do oriente, enfim. Ou é Brasil e brazuca, irmão, ou é escravidão para sempre. Escravidão eu estou fora. Nós já conhecemos. Nós precisamos nos entender como potência em si. Aí nós vamos para frente. Toda a defesa desse conceito que vier de políticos, das próprias Forças Armadas e da população que conseguir despertar desse pesadelo de escravidão ao qual nós fomos submetidos, principalmente por força da mídia, tem espaço aqui no canal Pátria e Defesa. Né? Tamo junto aqui, tá, pessoal? Bom,